Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho de David Hume, né? Sendo cada ideia cópia de uma impressão e sendo a impressão necessariamente particular, segue-se que também as ideias devem ser determinadas do mesmo modo, individual e particular. Muitas vezes pensamos estar diante de ideias gerais ou universais, mas essas nada mais são do que ideias particulares conjugadas a outras particularidades. Com isso criamos a ideia de uma universalidade que não existe na realidade. Esse movimento acontece por uma associação mental. Nós notamos certa semelhança entre as ideias de coisas que nos aparecem. Com o tempo adquirimos um hábito de associar experiências, palavras e sons umas com as outras. David Hume critica essa ideia de universalidade e necessidade. Essa crítica o leva a problematizar a noção de relação necessária entre causa e efeito. Causa e efeito, diz Hume, são duas ideias bem distintas entre si, no sentido de que nenhuma análise da ideia de causa pode nos fazer descobrir a priori o efeito que dela deriva. Não é possível a mente encontrar o efeito da pretensa causa, dado que o efeito é totalmente diverso da causa e, consequentemente, não pode nunca ser descoberto nela. Sendo assim, para Hume, o fundamento de todas as nossas conclusões sobre causa e efeito é a experiência. Vejamos o trecho a seguir. Todos os raciocínios referentes a questões de fato parecem fundar-se na relação de causa e efeito. É somente por meio dessa relação que podemos ir além da evidência de nossa memória e de nossos sentidos. Um homem que encontra um relógio ou qualquer outra máquina em uma ilha deserta concluirá que homens estiveram anteriormente nessa ilha. Todos os nossos raciocínios relativos a fatos são da mesma natureza. E aqui se supõe, invariavelmente, que há uma conexão entre o fato presente e o fato que dele se infere. Assim, se quisermos nos convencer quanto à natureza dessa evidência que nos assegura quanto a questões de fato, devemos investigar como chegamos ao conhecimento de causas e efeitos. Arrisco-me a afirmar, a título de uma proposta geral que não admite exceções, que o conhecimento dessa relação não é em nenhum caso alcançado por meio de raciocínios a priori, mas provém inteiramente da experiência, ao descobrirmos que certos objetos particulares acham-se constantemente conjugados uns aos outros. Nenhum objeto jamais revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Então, a influência do hábito, quando ele é mais forte, não apenas encobre nossa ignorância, mas chega a ocultar a si próprio, né? E parece não estar presente simplesmente porque existe no mais alto grau. Todo efeito é um acontecimento distinto de sua causa. Ele poderá, por si mesmo, ser descoberto na causa. Sua primeira invenção ou concepção a priori deve ser inteiramente arbitrária. E mesmo após ter sido sugerido, sua conjunção com a causa deve parecer igualmente arbitrária, pois há sempre muitos outros efeitos que, para a razão, surgem como tão perfeitamente consistentes e naturais quanto o primeiro. Em vão, portanto, pretenderíamos determinar qualquer ocorrência individual ou inferir qualquer causa ou efeito sem assistência da observação e da experiência. Está nas investigações sobre o entendimento humano de David Hume, né? Na seção Dúvidas Céticas sobre as operações do entendimento. Portanto, a experiência, que é o critério de conhecimento seguro, se não nos oferece elementos para afirmar a conexão necessária que é apenas inferida pela nossa mente. Ora, diz Hume, nós a inferimos pelo fato de termos experimentado uma conexão constante, por conseguinte, pelo fato de termos contraído um hábito ao constatar a regularidade da contiguidade e da associação, a ponto de tornar-se natural para nós, dada a causa, esperar o efeito. É o costume que nos permite sair daquilo que está imediatamente presente na experiência. No fragmento a seguir, Hume explicita essa ideia referente ao hábito como o guia das ações humanas. Sempre que a repetição de algum ato ou operação particulares produz uma propensão a realizar novamente esse mesmo ato ou operação, sem que se esteja sendo impelido por nenhum raciocínio ou processo de entendimento, dizemos invariavelmente que essa propensão é o efeito do hábito. Nenhum homem, tendo visto apenas um único corpo mover-se após ter sido impelido por outro, poderia inferir que todos os outros corpos mover-se-iam após um impulso semelhante. Todas as inferências da experiência são, pois, efeitos do hábito, não do raciocínio. O hábito é, assim, o grande guia da vida humana. É só esse princípio que torna a nossa experiência útil para nós e
faz-nos esperar no futuro uma cadeia de acontecimentos semelhante às que ocorreram no passado. Sem a influência do hábito, seríamos inteiramente ignorantes de toda a questão de fato que extrapole o que está imediatamente presente à memória e aos sentidos. Isso está nas investigações sobre o entendimento humano, seção 5, né, a solução cética das dúvidas, do David Hume. Uma vez formado, esse costume gera em nós uma crença, belief, que nos dá a impressão de que estamos diante de uma conexão necessária e que nos infunde a convicção de que, dado aquilo que nós chamamos causa, deve-se seguir aquilo que nós chamamos de efeito e vice-versa. Essa crença é um sentimento que não nos permite afirmar com fundamento algo seguro sobre o futuro. Na tentativa de caracterização do empirismo, diremos que é uma corrente de pensamento vinculada ao tema do conhecimento, segundo a qual não há ideias inatas, nem conceitos abstratos. O conhecimento se reduz a impressões sensíveis e a ideias definidas como cópias enfraquecidas das impressões sensoriais. As qualidades sensíveis são subjetivas. As relações entre as ideias reduzem-se a associações. Os primeiros princípios, e em particular o da causalidade, reduzem-se a associações de ideias convertidas e generalizadas sob a forma de associações habituais. O conhecimento é limitado aos fenômenos e toda a metafísica, conceituada em seus termos convencionais, é impossível, segundo David Hume, né? Assim temos as afirmações centrais do empirismo: a rejeição da tese das ideias inatas, a negação das ideias abstratas universais, a rejeição do princípio da causalidade e, por decorrência, o princípio da generalização, né? Ou da própria indução, né? De experiências particulares você pode chegar a um conhecimento geral. O empirismo moderno recebeu a crítica de Immanuel Kant, que em sua Crítica da Razão Pura, em 1781, estabelece uma clara distinção entre a experiência enquanto passo inicial do conhecimento enquanto dado absoluto do conhecimento. Então, é isso aí. Esse é um pouquinho de David Hume. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, vista, e até a próxima.